Oiê. Oi, gente, sejam bem-vindos para mais uma live. Deixa eu mandar aqui para a Tia Paulina. Como é que vocês estão neste domingão? Já vou te chamar, Tia Paulina, deixa eu só encaminhar. Quem vai entrando aqui na live também, gente, encaminhe para os seus amigos para eles participarem, poder assistir junto com a gente, tá? Hoje o tema tá assim sensacional. Vamos aprender bastante. Então, bora lá. Tem um aviãozinho aí do lado para vocês encaminharem, tá? Quem já tá chegando aí, sejam bem-vindos. Como é que vocês estão? Hoje nós teremos mais uma live do projeto 23 Passos para um 2023 abençoado. E o tema de hoje é Vença a Depressão. Nós iremos ter uma convidada especial, já vou fazer o convite aqui para ela poder participar. Aí. Oi, mames, meu intestino. Aê, chegou! Oi, tudo bom? Tudo bem, Evelyn. Que saudade que eu estou! Muito, né? É muito emocionante. Ah, Você. a Paulina, gente, pra quem não conhece a Paulina, né? Eu que nem eu falei pro tio Rinaldo, que a gente chama de tio, né? Mesmo depois de grande. Mas a tia Paulina, você me viu nascer também, né? Isso, vi a Evelyn nascer. Para mim é um prazer muito grande estar com a Evelyn, né? E nós já conhecíamos os pais da Evelyn, né? A Rosa, a Anice, João Siqueira. Já éramos amigos, né? De É longas verdade. datas, né, Evelyn? Muito importante poder estar aqui com você, poder participar, né? É como estar em casa, estar com você, né? Nós Ah, sentimos muito amor por essa família, nós fazemos parte, né? Também, e é de muito tempo, né? A nossa amizade, temos uma consideração muito grande, né? Ademir, João Siqueira cantaram juntos, João Geraldo, Leda. Então, são pessoas assim que nós aprendemos a amar muito, né? E eu acredito é que, verdade. para mim, é uma honra, né, poder estar com a Evelyn, né? A gente vê essas crianças crescerem, se tornarem profissionais excelentes. Eu fico apaixonada quando eu vejo isso. Ah, Me sinto muito orgulhosa de você, Evelyn. pois é, eu queria dizer que eu estou muito grata por você ter topado esse convite, né? Eu fiz convite para alguns amigos aí de longa data, né? O tio Rinaldo já esteve aqui, o pastor João Giraldo com a pastora Leda também, e vieram falar sobre alguns temas importantes. E quando eu pensei nesse, eu falei, tem alguém especial, porque além de ser serva do Senhor Jesus, ter conhecimento bíblico também vai trazer para a gente muito conhecimento para essa área mesmo, né? Que ela estudou, se aplicou para estudar. Meu pai tá aqui na fila também, ó, mandando uma mensagem. Também queria dizer o quanto a sua família é importante pra gente, tá? Eu cresci escutando meu pai e a tia Demi cantando juntos, né? Fala assim, que a Diane era mais velha que eu, então quando eu era criança, assim, a galerinha da minha idade se espelhava na Diane, que ela era, era a sensação da igreja, eu comento até, falo isso pra ela também. Maravilhosa. Então, eu sou muito feliz, sou muito grata por você ter aceito o convite. Queria dizer que eu amo muito sua família, que minha Obrigada. família também ama muito vocês. E hoje nós iremos aprender um tema muito importante. Então, antes de a gente começar no tema, eu quero que você se apresente aí, referente à sua profissão, para o pessoal, né, saber aí o que você estudou e tudo mais.
Olá, então, uma boa tarde. Nós começamos conversando, esquecemos até de Pois é. cumprimentar, né, Evelyn? E é bem nós, né? Somos assim, né? Bem tranquilos e vai acontecendo dessa forma, assim, muito natural, né? E eu fiz psicologia, me formei, né? Na abordagem centrada na pessoa. É, Depois já fiz mais uma pós-graduação em formação humanista. Também fiz uma pós em psicopedagogia, que eu acho muito importante esse cuidar do outro, né? O que é o psicólogo? Então, aquela pessoa que está ali pronto a poder caminhar com alguém, a poder procurar compreender alguém. Então, eu acredito que eu sempre tive uma vontade e sempre gostei de estar com o outro. Então, para mim, é uma profissão maravilhosa. Eu me sinto muito realizada, me agrega muito em toda a minha vida. E agora, né, aí iniciando novamente uma pós em neuropsicologia, e eu creio que isso acrescenta muito para a profissão, né? E é isso, a gente sempre procurando a estudar, procurando a compreender melhor o outro, né? E como a Evelyn trouxe esse tema, e nós sabemos que a Bíblia, ela é algo que não tem como se explicar, né? E não tem como interpretar. E o objetivo da Evelyn é levar esse conhecimento, as pessoas procurarem a conhecer melhor, né? Isso, ela passou isso para mim. E se formos observar, a Bíblia tem todos os tipos de assuntos, né? E até mesmo sobre a depressão. E hoje nós vamos estar falando um pouco, né? Associando isso, porque às vezes é um tema que assusta muito, né? A gente tem muito medo, tem muito preconceito, mas eu acredito que até mesmo o psicólogo, né, precisa ser assim desmistificado um pouco, né? Porque tem muitas pessoas que têm muito receio de ir ao psicólogo. Ei, psicóloga é gente assim como você. Eu até brinco e São falo, pessoas psicólogo também que faz terapia. isso, o psicólogo também tem o psicólogo dele, entende? É. E é muito bom a gente ter esse conhecimento. O que serve o psicólogo, né? E assim, eu atendo crianças, atendo adolescentes, atendo casais, atendo adultos. Então, fiz vários cursos em todas essas áreas para procurar a conhecer melhor. E eu atuo aqui em Rondonópolis, né? Inclusive estou aqui porque eu amo onde eu trabalho, né? No Espaço Mente Saber, tenho mais dois colegas que trabalham aqui também. Então, nós somos uma equipe e sempre estamos prontos, né? Para estar com o outro, para poder atender. E nós também, assim como eu, faço atendimento online, tenho vários clientes desse nosso Mato Grosso por aí, entende? Que alguns eu já conheci pessoalmente, porque começou a fazer terapia presencial aqui e foram para outras cidades. E outros eu ainda não os conheço pessoalmente, né? Por indicação, ou até mesmo pegou contato no Instagram. E a gente está aí trabalhando e apaixonado pela profissão, por tudo isso que a gente faz, Evelyn. Sim. E eu falo que essa profissão você tem que nascer com um dom para ser psicólogo, né? Eu penso assim, é um pensamento meu. Bom, então hoje nós vamos falar sobre uma passagem bíblica muito interessante que é de Elias, né? Para quem não sabe sobre a história de Elias, gente, ele é um profeta que atuou ali, está escrito em Primeira Reis, né? Um dos maiores embates que Elias tinha era contra
contra as atitudes, não contra o rei em si, mas contra as atitudes do rei Acabe, que se casou com Jezabel, que era uma mulher assim totalmente fora dos planos que Deus tinha para aquele povo. E ele enfrentou muitas lutas ali, né? A gente, quando volta um pouquinho antes do que essa passagem, que é o foco do que a gente vai falar hoje, começa, na verdade, ali bem antes do capítulo 17, ele travou algumas batalhas contra essas coisas que Jezabel fazia, né? Ela era uma mulher extremamente idólatra, cometia muitos pecados, né, da idolatria, sacrifícios, e era tudo contra o que Deus queria para aquele povo. E, então ele foi aquela pessoa que foi usada para ter logo esse embate. Só que chegou um momento da vida de Elias em que ele se encontrou numa situação muito complicada. Eu até costumo falar, além assim, eu consigo observar que a tristeza de Elias era muito mais profunda do que uma tristeza normal. E aí eu queria até que você comentasse sobre isso, porque você falou assim, eu vou falar sobre a diferença entre a tristeza e a depressão. Se você já quiser falar sobre isso, aí depois a gente comenta de novo da história dele. Sim, é muito interessante, né? Porque existe uma diferença, né, entre a tristeza e uma depressão. Por que essa diferença? Porque a tristeza, ela é um sentimento natural, ela é um sentimento normal e geralmente ela vem por conta de algo que acontece, né? De repente um sentimento de perca, né? Até mesmo, né? Eu atendo os meus adolescentes e às vezes eles trazem, eu estou muito triste porque eu perdi o meu cachorrinho, né? Não quero nem falar sobre isso, entende? E aí a gente conversa sobre essa tristeza, ele expressa todo esse sentimento, né? E a tristeza normal, natural, ela é passageira. Às vezes você pode estar triste hoje por conta de um evento, um fenômeno que aconteceu, né? Você ficou frustrado, chateado com alguém, alguém te decepcionou, entende? Ou teve uma perca, de repente até mesmo o fim de um relacionamento. Então, qualquer uma dessas coisas que aconteça, elas são naturais e pode nos deixar triste. Só que é uma tristeza que perdura aí por horas ou 1 ou 2 dias e de repente você já consegue se reorganizar para não continuar nessa tristeza. Então, o que seria a tristeza profunda? A tristeza profunda, ela já está um pouco relacionada aí com a depressão. Como assim? Ela é uma tristeza persistente, né? Ela dura aí mais do que 2 semanas e você não consegue se sentir capaz. Na tristeza apenas você é capaz, ela não te paralisa, você continua fazendo as suas coisas do dia a dia. Agora a tristeza profunda não, ela começa a te paralisar, né? Aí você pode pensar, mas como que eu vou conseguir identificar se é uma tristeza profunda? Aí você começa a pensar, a hora que você tem aqueles pensamentos negativos sobre si mesmo, sensação de desamparo, de abandono. Então já está ali se instalando uma tristeza profunda que, se não tiver um devido cuidado, pode desencadear uma depressão. Sim. E foi o que aconteceu com Elias, né? Foi o que Ele se aconteceu com Elias. ele estava numa situação de muita, digamos assim, ele estava sofrendo muita pressão, né? Eu fico imaginando, quando eu leio a Bíblia, eu tento me colocar no lugar da pessoa ali que está sendo narrada a história. Você imagina, ele tinha acabado de enfrentar uma batalha, né, contra os profetas de Baal, e Uhum. mesmo assim vencendo, Jezabel estava em cima, querendo matá-lo e queria porque queria o mal dele. Então chegou um momento que até ele aqui fala que pediu em seu ânimo a morte. Ele fala para Deus que ele já não queria mais viver, que basta ter da minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Então o sentimento dele era de que a única coisa que ia resolver o problema dele era se ele morresse, né? E aí ele entra mais pra frente você vê que ele entra numa caverna. Eu costumo falar que às vezes existem algumas situações das nossas vidas que a gente se coloca dentro das cavernas, né? Sim. E às vezes, né, o pensamento que se tem
é que uma pessoa que enfrentou ou está enfrentando a depressão é porque é uma pessoa fraca, é uma pessoa que não consegue lidar e ela perdeu. E aí, se nós formos analisar, podemos pensar, poxa, mas será que Elias, ele era uma pessoa fraca? Se formos ver quem era Elias, Elias, ele foi um profeta usado grandemente por Deus. Olha só, ele fez grandes feitos em nome do Senhor. Ele fez chover, entende? Sim. Ele fez parar a chuva, ele disse não vai chover por 3 anos, e 3 anos não choveu. Depois ele orou de novo, a chuva desceu, né? E em outra ocasião, ele chegou, né, aumentou lá a farinha lá da mulher, né? Ressuscitou. Então, foi um homem tremendo em Deus. E aí nós podemos analisar, porque hoje, às vezes, a gente pensa que a depressão é por conta que a pessoa não tem Deus. Será que Elias não tinha Deus? Tinha Deus. Uma pessoa que fez tantos milagres como ele fez, tinha um relacionamento com Deus. E o que aconteceu? Depois que ele venceu 450 profetas de Baal, vocês podem, né? É o que a Evelyn já está comentando aí. Então eu acredito que a depressão vem por conta do quê? De sentimentos de perca, talvez alguma coisa que aconteceu na infância, que o indivíduo não conseguiu superar, e depois isso pode vir à tona, né? E então, mas o Elias não foi talvez nada disso. Ele se desgastou emocionalmente. Foi um grande desgaste emocional que Elias teve em meio a toda aquela afronta. E hoje nós podemos perceber, e é importante nós sabermos cuidar de nós, né? Como seres humanos, como pessoas que estão aí, profissionais no trabalho, né? Nós temos muitos pastores. Hoje há uma dificuldade muito grande, né? Se tem um pastor que, por exemplo, ele vivencia uma depressão, será o que ele fez, né? Às vezes surge essa interrogação. Mas será o que Elias fez, né? Será que esse homem também, ele não se entregou de tal forma que vai se entregando, chega um momento que ele se perde dele. De tanto você fazer para o outro, sem olhar para você, de repente você se perde de você. Há um desgaste emocional muito grande. E foi isso que aconteceu com Elias. Depois de tantas batalhas que ele venceu, ele ficou com medo apenas de uma ameaça de uma mulher, da Jezabel, que nem presencial ela não foi, ela mandou um recado para ele. Entende? Mas como ele já estava desgastado emocionalmente, aquilo serviu para que ele entrasse na caverna, como a Evelyn falou. Às vezes, nós não percebemos, mas entramos. Por quê? Porque há algo que não está certo comigo. E eu não sei como resolver. Assim como Elias estava. Elias, de repente, não foi lá um psicólogo, porque de repente não tinha, né, Evelyn? Entende? Mas o próprio Deus agiu de misericórdia com ele. Eu costumo falar que existem na nossa vida 3 tipos de saúde. A física, que é aquela que você vê se você tem seu colesterol, sua diabetes, você cuida, né? A espiritual, que eu acredito que todo mundo tem que se procurar isso, né? Ter sim a sua saúde espiritual em dia. Eu comento como saúde, mas falo assim, a vida espiritual, né? Ligada em Deus. E a outra é a mental. Só que eu penso assim, toda vez que a gente tá doente, sente alguma dor, a gente corre pro médico. A gente vai atrás, busca um tratamento. Só que as pessoas confundem muito essas outras duas, que é a espiritual
e a mental. E eu queria até que você comentasse um pouquinho sobre essa questão da saúde mental e essa confusão que nem você falou, ocorre até inclusive com muitos pastores, e eu queria desmistificar essa coisa de que crente não pode buscar saúde mental. Que não existe, tipo assim, tem pessoas que realmente creem nisso, de que você não tem que buscar, porque assim, Deus continua fazendo milagre, gente, na saúde física, na mental também. Mas que a gente tem recurso, a gente também tem que ir atrás, né? Sim. E muitas vezes há uma resistência ainda, né, Evelyn? Por conta, então, dessa questão de pensar que é uma fraqueza eu poder demonstrar que eu não estou bem emocionalmente e também espiritualmente, né? A gente lida com essas duas situações, né? Eu lido com isso emocionalmente como psicóloga, né? E também espiritualmente como pastora, porque sou Pastora. pastora também, né? Sim. E eu vejo muito nítido isso no meu dia a dia, né? E há uma resistência. O medicamentoso, de repente, é fácil para mim buscar, né? Ah, eu tô com uma dor no braço, né? Que seja, eu não estou suportando mais. Então, isso eu acabo indo ao médico. Mas se eu tiver com uma dor emocional, eu penso que isso é coisa da minha cabeça, que isso vai passar e que Deus tem que dar um jeito nisso. E eu vou levando, entendeu? Eu sei que eu tô cada dia me entristecendo mais. De repente, como que eu vou perceber isso? Que eu preciso de uma ajuda, entende? Eu vou perceber nos meus sentimentos. Eu começo a ficar, me afastar socialmente, eu não quero muito estar me apresentando, estar com colegas, entende? Às vezes eu sinto muita dor de cabeça, às vezes você vai sentir muita náusea, às vezes você vai estar com um problema muito sério para dormir, entende? Ah, mas então eu vou tomar um remedinho para dormir, né? Não, eu digo para você, tá com problema de insônia, às vezes você tem também problema na alimentação, perde, né, a vontade de se alimentar, às vezes perde também a libido. Olha, é um alerta, é um sinal para você ir a um psicólogo, a um profissional, ou para você ir a um psiquiatra, entendeu? Para você entender sobre isso. Porque nós precisamos cuidar tanto do nosso físico, quanto do nosso emocional e do nosso espiritual. Eu costumo dizer, e eu percebo, que se tivermos uma doença física, nós até conseguimos lidar com muitas situações. Mas se tivermos adoecido emocionalmente, geralmente somos paralisados. Não conseguimos, né? Hoje, se formos observar a Organização Mundial da Saúde, ela nos diz que mais ou menos aí 24 milhões de pessoas sofrem de depressão. E está sendo a primeira, né, causa de afastamento do trabalho. Então, nós precisamos, né, de ter esse cuidado como professores, pastores, funcionários públicos, todas as pessoas aí que lidam muito, corre do dia a dia, porque às vezes a pessoa fala, depressão porque não tem o que fazer. Ei, quando tu faz demais também, às vezes ela pode atingir você. Entende? O Como ele esgotamento, né? descompensa. Então, quando você nem tem tempo para olhar para você, de repente, quando você para te ver, cadê você? Perde a sua identidade. É aí aonde está o adoecimento. Então, adoece sim. E não tem faixa etária, viu, Evelyn? Crianças, adolescentes, jovens, adultos, terceira idade.
todos estão sujeitos à depressão. Precisamos compreender melhor para você se perceber quando começar a ter algum sintoma, você já ter sua alerta. Por quê? Se você tiver esse conhecimento, você não vai, de repente, chegar a vivenciar, porque tem vários estágios da depressão, né? Sim. E aí a gente observa, né, ao longo da história, que é como que Deus tratou com Elias, né? A primeira coisa era que a pergunta que Deus fez para Elias é: o que fazes aí aqui, Elias? Porque claramente a caverna não era o lugar que Deus queria que Elias ficasse. E eu começo a aplicar isso para as nossas vidas. Se a gente está passando por uma situação dessa, você pode ter certeza que não é o que Deus quer para nós. Ele nos quer bem, né? Eles não quer, nos quer feliz, ele é o dono da alegria. Então, Sim. quando ele faz essa pergunta para Elias, que daí Elias até comenta, ah, só eu fiquei, né? Estou sozinho, que é outra coisa que você comentou, né? Da pessoa se Sentimento de sentir só. solidão, né? Exato. E depois lá na frente o próprio Deus responde para ele e fala: não, ainda tem mais outros 7.000 lá que também estão orando. Você não está sozinho. Só que às vezes a pessoa está rodeada de gente do lado, tem família por perto, mas o sentimento está instalado nela de que ela está só, de que ela não tem ninguém. É uma coisa, né, assim, complicada, que entra mesmo é a mente da pessoa que começa a trabalhar de maneira diferente do que realmente está tendo ali na realidade, né? Sim. E aí, acho engraçado que daí, quando a gente lê lá no versículo 11, que 11 e 12, na verdade, quando ele sai ali da caverna, vem um vento forte, vem um terremoto, mas que não era o Senhor. E Deus vem para falar com ele, na verdade, como uma voz mansa e delicada. Que é a maneira como Deus age ali com Elias. Ao contrário do que muitas vezes as pessoas fazem, que é o quê? Ah, está assim porque é culpa sua. Ah, é frescura, né? Tem sempre essa conversa do é frescura, que eu já escutei muito, algumas pessoas falando. E não dá o devido apoio, não dá o amparo. Inclusive, seria importante a gente comentar isso aqui na live, não só para quem está, né, lidando com o problema de tristeza, mas para quem lida com pessoas que você repara que elas estão mal, como agir, o que fazer. Né? Acho que até você poderia falar um pouquinho mais sobre isso, porque às vezes eu tô bem, a minha saúde está de boa, mas eu conheço alguém, ou eu convivo com alguém, um familiar. Então, como ajudar quem precisa? Evelyn, Que é uma. como é lindo a gente poder compreender a forma como Deus chegou para falar exatamente com Elias, né? Por quê? Porque ele estava num momento delicado. A depressão é muito complexa, entende? Então, como a pessoa já tem todos esses sentimentos de abandono, de tristeza, de solidão, de muitas vezes inferioridade, entende? Então, ele precisa, naquele momento, ser acolhido. Sim, Eu acho lindo, é maravilhoso. Eu digo que a parte linda, né, de compreender a psicologia é porque eu vejo que ela associa muito com aquilo que Deus realmente preparou para nós, o cuidado, né? Que é isso que nós precisamos ter. Então, o que uma pessoa depressiva ela precisa para que ela seja ajudada? O primeiro passo é, naquele momento, você vai procurar compreender ela, entende? Ouvir ela. sim, E é muito difícil hoje, né? Como você trouxe essa questão, a gente ouvir sem julgamento. Então, por que muitas vezes as pessoas não procuram alguém para poder conversar, por mais que ela não esteja legal emocionalmente? É o medo de ser julgada. É o medo de ser apontada. Entende? sim. E isso é uma prática, né, clínica. Muitas vezes é o que a gente recebe, a gente, olha, eu não, eu tenho muito medo, por isso que eu me calei. E nesse se calar é onde está o problema, porque você sofre e a depressão ela vai devastando a pessoa. Eu digo que ela é uma morte silenciosa interna,
né? A gente até ouve a expressão de um mundo cinza. Por quê? Porque nada faz sentido para a pessoa. Entende? Sim. Então, Eu até assim, falo. para a própria pessoa que está adoecida, é muito difícil dela dizer para você que ela está precisando. Mas, quando nós temos essa sensibilidade como amigo, que eu digo que precisamos de uma rede de apoio nesse momento, né? Que são aqueles amigos que, né, emprestam o ouvido para poder estar conversando. Isso é muito interessante, né? Ela dificilmente, entende? Vai pedir ajuda. Mas é você, amigo, amiga, Uhum. companheiro, que vai perceber, né, essa tristeza, essa pessoa que está sempre querendo se esconder, essa pessoa que perdeu, sabe, a vontade, de repente, de sair com você, a vontade de sorrir, não consegue mais sorrir, entende? Então, você vai percebendo, ela vai te dando sinal. E, às vezes, ela mesma não consegue. Mas você pode ajudá-la, né? Esses são os sinais. E nós não podemos ignorar esses sinais. Ah, fulano tá com frescura. Não. Alguma coisa está acontecendo. Vamos sentar com essa pessoa, vamos ouvi-la e vamos ver o que ela tem para nos falar. E aí sim, mostrar para ela que ela precisa de ajuda. Tem até, né, acreditar que nós não somos, né, uma ilha sozinho, isolado, né? Nós precisamos dos outros, precisamos dessa socialização. E na depressão a gente não tem essa vontade de se socializar, entende? Então é você que vai oferecer para esse indivíduo que está necessitando dessa ajuda, porque se esperar por ele, dificilmente ele vai conseguir. Porque se for agravando, né? Se isso for início, às vezes até ele consiga procurar. Mas se já tiver um pouquinho mais grave e ele tentando resolver sozinho, porque as pessoas se adoecem, é porque eles estão tentando resolver sozinho. Eles acham que vão dar conta, entende? E aí vai até onde realmente não consegue mais. Aí é onde precisa de alguém. Eu já recebi clientes no meu consultório que precisou vir trazido, carregado. Eles não conseguem caminhar, porque estava muito grave a depressão. Então, quando já está num quadro assim, as pessoas perdem também a força física. Entende? Vai E se aí agravando, onde né? vai se agravando. Então, como Nossa, eu falo ajudar? essa coisa de ter cuidado, eu falo que isso, inclusive, é uma coisa que eu me cobro, porque, naturalmente falando, eu sou muito desligada para perceber as pessoas que estão ao meu redor. Então, já aconteceu a situação de que quando eu vi isso já estava muito grave e eu não pude me ajudar. E até hoje eu pude ajudar a pessoa. Então, até hoje eu olho para trás e falo: nossa, eu preciso, né? Assim, se eu sei que eu estou bem comigo mesma, eu preciso ser mais atenta para ajudar o próximo, porque eu realmente eu falhei aquilo. Eu olho para trás e falo: eu podia ter feito mais que na época, não consegui, né? Fui muito desligada. Então, serviu de exemplo. E hoje em dia, assim, eu tenho já mais essa percepção, esse contato, esse tato melhor de ver. Então, gente, às vezes a gente precisa se esforçar para ajudar o outro, mas façam, porque vale a pena ainda esse nosso esforço para ajudar o outro, do que deixar ele ali sofrendo sozinho, sem ter apoio de ninguém, né? E Sim, acho isso muito importante, a questão de muito. ajudar o próximo. A questão de ajudar, essa percepção. E também chega um ponto que você quer ajudar, mas dependendo do estágio que já estiver, você não consegue sozinho também ajudar o amigo. Aí é o momento que você precisa compreender que há uma necessidade de você levá-lo ao profissional. Às vezes ele nem vai Sim. sozinho, entende? Aí você vai dizer como ele já tem essa confiança em você. Aí você vai poder dizer, olha, agora eu não consigo mais, mas nós temos alguém que pode nos ajudar e nós vamos lá.
vamos marcar o psicólogo. Se for, não for tão grave, eu costumo dizer que com as terapias você já consegue se reorganizar. Agora, se tiver num grau mais elevado, geralmente há necessidade também do medicamentoso. Sim. E aí, quando a gente vê o que aconteceu, só para a gente concluir aqui a história de Elias, a gente vê que o próprio Deus falou para ele: vai e volta pelo teu caminho, né? Ou seja, você estava no rumo certo, você se deu uma perdidinha aqui agora, mas o que eu quero para você é você seguindo o seu caminho. E quando ele faz isso, você vê que lá na frente ele encontrou um amigo, né? Que a gente tem ali, que na verdade foi o substituto dele para continuar o projeto que Deus tinha para falar com aquele povo, né? Que foi Eliseu, né? Eu até falo, toda vez que eu lembro sobre essa história, eu lembro do meu pai, do pastor Demi cantando, porque era a música Deles. não é? A capa de Eliseu. É umas histórias que eu gosto bastante. Então, o que a gente vê para a história de Elias, gente, aplicando na nossa vida, é isso. O que Deus tem para mim, dias de paz, dia de alegria. Se você vê que você está fora do que Deus quer para você, então tem como voltar, né? Tem como pegar novamente seu caminho e chegar até onde o que Deus quer para você. Aconteceu isso com pessoas que se a gente for ler a Bíblia, foi o que a Paulina falou, que eram pessoas que gente, era o próprio Deus falando com ele. Então, às vezes, a falta, a tristeza profunda não é a falta de Deus na vida, né? Então, isso é muito importante deixar claro. Mas voltem pro eixo. Eu falo que a nossa vida é uma cordinha que a gente tem que se equilibrar, né? Sim, e é muito lindo essa parte ali onde Deus disse para ele, volta pelo mesmo caminho, né? E para que você possa ver o quanto que você é capaz. Então, a depressão também, ela te coloca num lugar que eu acredito que ali, você tendo alguém que vai poder trabalhar com você, alguns clientes chegam a perguntar, eu vou melhorar? Eu vou sair disso? Vai sim. Porque a depressão é uma condição que você vai parar, assim como Elias ficou parado um pouco ali, entende? Depois ele vai ressignificar. Você vai poder ressignificar e saber que você parou ali, mas você pode continuar e você pode ter um olhar bem maior, valorizar a sua vida, né? O Elias teve até pensamento de morte. Estava tão terrível, né? Ele chegou no fundo do poço mesmo e porque ele não conseguia lidar com essa dor. E às vezes é o que acontece na depressão. As pessoas, eles não querem morrer. Alguém não se suicida porque ele quer se matar. Não, ele quer dar um fim para a dor que ele está sentindo. Mas é uma dor tão grande que ele não consegue colocar um fim. Então, a única maneira dele poder se ver livre dessa dor seria a morte. Entende? Foi o pensamento de Elias. E muitas vezes já, né, atendi clientes dessa forma, mas ele conseguiu ressignificar, parar naquele lugar que ele estava, assim como Elias parou, e depois continuarmos a caminhada juntos. Eu digo que naquele tempo Deus providenciou o Eliseu para poder caminhar com Elias, ser a rede de apoio, né? E hoje eu acredito que nós temos, né, o profissional que vai estar com você. E você também pode ter um amigo, ter uma rede de apoio que além do seu psicólogo, além daquele que vai estar te cuidando profissionalmente, você precisa de alguém. Você não foi feito para estar só. Inclusive, foi uma das coisas que a gente falou sobre uma live aqui, né? Sobre se relacionar com pessoas. Deus não nos fez para ficar sozinho, gente. Porque se fosse, ele tinha feito apenas Adão lá e cavado no Adão. Nós somos, né, seres para ter relacionamentos. Então, o convívio, né? O social, isso é importante para nossa vida também. Para a nossa saúde mental, inclusive, né? Exatamente. Bom, Tia Vera, você tem mais alguma coisa para falar? Olha,
É, a gente fala muito, né, Evelyn? Ai, ai, Mas deixa eu eu ver aqui quem tá. quero aqui agradecer. Eu vi que entrou vários amigos, né? E que você possa ser, né? Olhar para você, se você se percebe que você precisa de ajuda, procure alguém que possa te ajudar, procure um profissional. Não é sinal de fraqueza. Eu vejo que quem se levanta para procurar ajuda é muito forte, porque você lutou tanto, assim como foi a luta de Elias, que de repente aconteceu alguma coisa que no final não é fraqueza, entende? Você precisa. Então, não fique sofrendo com medo de ser julgado, porque o profissional não vai te julgar. O psicólogo vai estar ali com você para te olhar, para te acolher. É isso que eu faço, entende? Procurar compreender o cliente e caminhar com ele. E ajudar a sair desse lugar que você está, para você realmente estar no lugar onde você se sinta bem, emocionalmente, fisicamente e espiritualmente, porque eu costumo dizer, né, que nós precisamos cuidar dessas 3 áreas nossas. Uma depende da outra, para nós podermos desfrutar de uma vida plena, que é essa vida que Deus quer para nós, que foi projetado para nós, né? E eu quero Amém. agradecer pelo convite, Evelyn. Ai, eu que Né? Eu agradeço. sou de poucas lives, mas para a Evelyn eu não tinha como dizer não, porque Ah, é uma pessoa muito especial e foi um prazer estar com você e todos os nossos amigos que nos acompanharam aqui nessa live. Quero deixar um abraço, né? Vi que Diane, os filhos entraram aí. Então, isso motiva a gente, porque é muito importante quando a gente vê o apoio que a gente tem, né? Dos nossos filhos, né? Da nossa família. Isso eu louvo, agradeço a Deus. Eu sou uma pessoa muito grata, né? Por todas as pessoas que existem no meu caminho, amigos, irmãos, filhos, né? Então, assim, são extraordinários para mim, me motivam, né? Essa motivação precisa ser intrínseca, mas quando nós temos esses companheiros, a gente tem mais gás para poder fazer, né? Assim como você. isso é Desejo verdade. sucesso para você, Evelyn. Deus continue te abençoando. E um abraço, Amém. né? E eu costumo Eu- sempre dizer, Mas em breve a gente vai amo matar essa vocês. saudade. Ai, não, eu quero Beijo. muito agradecer, tia Paulina. Eu fico antes de falar tia Paulina, tia Vera, né? Fica à vontade. Eu falo assim que eu sou grata a Deus por sua família. Eu vi que meu pai comentou aqui e eu digo, você está numa profissão certa. Você é feita para cuidar de pessoas, porque lá atrás, quando a gente precisou, nossa, minha família é muito grata por tua vida, porque eu lembro que quando meu irmão recém-nascido passou mal, né, tinha que ir para Goiânia, minha mãe de dieta não podia ir. Foi você que foi lá junto com meu pai levando o bebezinho daqui. Mãe, hoje você olha, a pessoa tá enorme, né? Maior que eu, tá, Micael? Nossa, ele foi lá com Imagina. todo amor, se disponibilizou, nossa gratidão imensa por isso, porque assim, são coisas que ficam marcadas muito no nosso coração, sabe, assim. E eu tô muito feliz, gente, por ter concluído essa live. Eu vou deixar salva, estão perguntando ali, falando para deixar a live salva, pode deixar. Quem não viu do começo, volta depois da live e assiste, porque vale muito a pena, né? E para concluir mesmo, assim, resumir. Gente, busquem ajuda. Saúde mental é muito importante. Olha, o Mikael acabou de entrar aí, ó. Tem que. Mikael, manda as palminhas agradecendo a tia Vera aí, ó, por todo o carinho que ela teve por você. Ai, Ai, ai. que Mas lindo. é isso aí, galera. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Ah, diz que tá lindo também, tia Vera. Tá Dizendo ele que tá lindo? grande e lindo. Ah, quem vê até pensa, Ai, Micael. verdade, eu sempre vejo você, Micael. Um abraço. O amor continua o mesmo. Você cresceu, acho que o amor também cresceu um pouquinho mais.
Ah, então tá bom, gente. Muito obrigada, tia Vera. Muito obrigada, né? Psicóloga Paulina, que mora aqui no meu Isso. coração. Sua Se família, Tiane alguém, também tá viu, falando. Evelyn? Se alguém precisar de atendimento online, é só pegar os É contatos, verdade. tá bom? Estamos aí à disposição, tá bom? Exatamente, gente. Entra também aí no Instagram dela e já começa a seguir aí quem precisar, tá? Porque é importante também para vocês aí que necessita de ajuda. Beleza? Um abraço, Obrigada. fica com Deus. Até a Obrigada, próxima. bem. Para você também. Beijo. Tchau, Tchau, gente. tchau.